Vamos imaginar aqui que uma família tem uma renda familiar de R$ 6.000, ok? Como o Banco Central estipula que no máximo 30% dessa renda você possa assumir de prestação, o Banco Central está falando o seguinte, ó, a família do Fernando, né? Quem é a família do Fernando? Ó, pode ser eu e minha esposa, pode ser eu e os meus irmãos que vivem comigo aqui na minha casa, se fosse o caso, né? Meus irmãos não vivem comigo, estou exemplificando. Poderia ser eu e meu pai, por exemplo, eu e minha mãe, eu e meu pai, minha mãe e minha esposa. Renda familiar, a renda das pessoas que estão somando renda, tá? Ela pode ser no máximo 30%. Ou se eu estiver fazendo sozinho também, ó, meu salário sozinho R$ 6.000. Eu também só posso comprometer 30% da minha renda, tá? Então vamos falar que é renda familiar, que é o somatório da renda de algumas ou de duas ou mais pessoas. Então eu teria uma margem de 1.800. Se eu já tenho um compromisso financeiro, por exemplo, com um carro, se eu tenho um carro financiado e a prestação desse carro custa R$ 680, isso é exemplo, tá, gente? A minha margem diminui para 1.800 menos R$ 680. Então eu ainda poderia comprometer R$ 1.120 com prestações de outros financiamentos ou empréstimos. Então, vamos partir do pressuposto que você não tem um carro, ou que além do carro, você tem, deixa eu inserir mais uma linha aqui, financiamento da sua casa ou do seu apartamento atual, e a sua prestação é R$ 1.250. Se fosse esse o caso, você já estaria R$ 130 negativo da margem do Banco Central. Muito provavelmente você conseguiu comprar esse carro ou comprar o seu imóvel no momento em que você teve uma renda um pouquinho mais alta, na faixa de uns 6.500 por aí, entendeu? Agora, se você já tiver esse compromisso, tá? E a sua prestação da casa, aqui deixa eu colocar R$ 1.100 para ficar positiva a sua margem. Se você já tiver esse comprometimento aqui de R$ 1.780 de prestação, só te sobram R$ 20 de margem. Se você for lá na Caixa, por exemplo, e rodar uma análise de crédito, a Caixa vai falar o seguinte: se eu for, a exemplo, Fernando, ó, você só tem R$ 20 de margem. Com R$ 20 de margem, mesmo que você financie 420 meses, e se eu fosse boazinha e não te cobrasse juros nenhum, o máximo que eu poderia te prestar para você comprar uma casa nova ou construir sua casa seria R$ 8.400. Se eu te emprestasse sem juros, o que o banco não faria de jeito nenhum, né? Então, na verdade, para você comprar um outro imóvel financiado, para você construir sua casa dos sonhos usando aquisição e construção, você precisa ter margem. Agora, se a sua renda for mais alta, sua renda familiar for mais alta, R$ 10.000, por exemplo, a sua margem também aumenta, é 30% da sua renda familiar. Se você tem 680 de carro e você tem R$ 1.100 da prestação que você já paga da casa ou do apartamento que você tem, ou de qualquer outro empréstimo que você tem, você ainda tem uma margem de 1.220 para você assumir de prestação. Então, você consegue financiar um valor X, desde que a sua prestação não ultrapasse R$ 1.220.